O que acontece por trás das câmeras, a gente te conta aqui no PridiaCast. Oi, gente, eu sou a Letícia. Hoje eu tô aqui com o Juliano e com o Gumenassi, que são 2 fotógrafos aqui pra gente fazer um bate-papo sobre o PridiaCast. E aí, pra gente começar, gente, conta pra mim quantos anos de experiência vocês têm com fotografia e audiovisual? Pode começar? Posso começar então, Gu? Obrigado. Olha, com audiovisual, Lê, eu tenho 14 anos de experiência. Nessa parte de coordenar, de dirigir, de ser mais uma produtora mesmo, né? De ser um empresário no ramo do audiovisual. Mas na parte de fotografia, eu devo ter mais ou menos uns 7, 8 anos de experiência, que foi quando eu tomei vergonha na cara e falei, nossa, eu preciso aprender a fazer alguma coisa mão na massa, né? E não só atendimento comercial, gerenciar as equipes. Então eu falei, nossa, agora eu vou aprender a fotografar. Vou atrás de ser um fotógrafo mesmo, para eu conseguir me comunicar com as pessoas, entender, né, o que acontece no campo. Porque enquanto você tá só no backstage, você não consegue se comunicar direito com quem tá no front ali, né? Quem passa o perrengue do dia a dia. E aí, desde que eu virei um fotógrafo mesmo, aí tem 7, 8 anos, que eu falei, nossa, agora faz uma diferença na minha vida, na minha produtora, agora eu consigo entender melhor e me comunicar com os clientes e até vender melhor, porque eu sei o que funciona e o que não funciona no dia a dia. E eu vou falar que nem só com os clientes, Ju, porque eu peguei você na época do antes e no depois, e você passou a entender o que a gente passava em campo. Exatamente. E não é pouco perrengue, né? É muita coisa. Nem um pouco. Bom, eu tenho profissionalmente 14 anos de experiência. Comecei a trabalhar mesmo com fotografia em 2012. Mas já fotografava antes, fazia uns 3 anos. Mas assim, lazer, hobby, zero pretensão de transformar num trabalho. E aí, com esses 14 anos de experiência que vocês tiveram, né, no audiovisual como um todo, quais erros vocês conseguem perceber que vocês cometiam no começo e que hoje vocês não cometem mais, mas vocês ainda veem alguns fotógrafos iniciantes cometendo esses erros? Olha, eu vou falar que, acima de tudo, forma de se portar no trabalho. O que eu vejo de gente que, tipo, não se veste com uma roupa preta em eventos que precisa estar com uma roupa preta, ou, sei lá, que faz coisas extremamente antiprofissionais, não se porta direito, não responde cliente direito. E às vezes não é nem de ser grosso, sei lá, deixa o cliente no vácuo por horas e dias e ignora as coisas, ou não consegue conversar direito com o cliente para entender a demanda dele. Eu acho que, de todos, assim, esse é o maior de todos, que eu fui aprendendo muito ao longo do tempo. Eu vou pegar uma resposta para um outro lado que eu acho que é muito interessante, né? Além de tudo isso que o Gu falou, que tem 100% de sentido, galera não saber se comportar, chegar atrasada, não se vestir adequadamente, tem muito profissional no audiovisual que tesoura o próprio amiguinho, né? Que pega o cliente do amiguinho, que, tipo, pega o ensinamento de uma produtora ou de um profissional, usa aquela pessoa, né? Espreme ela o máximo que dá, e na hora de retribuir, na hora de ser transparente, não ajuda, passa a perna, pega o cliente e simplesmente some, né? Então, cara, isso pra mim é muito pesado, assim, porque já rolou várias vezes comigo, Falta de várias de pessoas. Ética total. Polêmicas. Polêmicas. Eu já quero chegar com essa polêmica, porque assim, eu tô engasgado. Bota a lista de nome aí na tela. Eu tô engasgado. Eu tô engasgado com algumas pessoas aqui que eu não posso falar o nome, né? Mas assim, cara, a pessoa te passa a perna mesmo. E assim, eu fico quietinho porque, cara, não só com pessoas, com produtoras também, né, galera? Com produtoras aí do mercado. Mas eu não preciso falar o nome aqui, né? Mas espalha e todo mundo sabe quem é. Todo mundo Espalha sabe, e todo mas mundo sabe. Mano, até derrubou. Nem aqui, precisa caiu mencionar as coisas. nomes. Mas enfim, então assim, eu, cara, gosto de me manter honesto, transparente e em silêncio, porque, cara, trabalhar em silêncio é a melhor resposta. Você não precisa ficar se expondo, fazendo stories, xingando na internet, porque vai voltar, cara, vai voltar. Passe 1 mês ou passe 10 anos, em algum momento as máscaras vão cair e
E quem é de verdade sabe quem é de mentira. Que corte, meu amigo! É o desabafo dele aqui. Ele tava esperando esse momento há eu anos, tava. né? Só se Agora guardando. que eu lavei a mão, eu vou até embora, que eu falei que eu precisava. Acabou a entrevista aqui já. Mas nessa parte de controlar exatamente isso, essa parte emocional, mais sensível, com esse trabalho em grupo, como que vocês costumavam lidar com isso antigamente e como vocês perceberam que isso evoluiu nesses 14 anos? Como que vocês fazem esse trabalho de audiovisual, que a gente sabe que não é fácil, né? São muitas horas de trabalho, são perrengues muito grandes. Como que vocês aprenderam a lidar com isso e equilibrar dentro da rotina de trabalho de vocês? Nossa. Complexa. É uma pergunta intensa, essa. Eu acho que é uma questão... Primeiro, muita gente tem que abaixar o ego de artista. Porque muita gente chega achando que é o maior artista do planeta lá e que o seu trabalho é mais importante que o dos outros. E não é. Você pode até ser melhor que o amiguinho, mas seu trabalho é tão importante quanto o dele. Afinal, os dois estão lá trabalhando no evento. E isso vai desde o assistente até o diretor, assim, tipo... Todo mundo ali está fazendo acontecer. É ter que entender que é um trabalho conjunto e não um trabalho individual. Isso eu acho que é assim, extremamente importante porque faz acontecer. Então, desde a produção, até saindo do audiovisual, desde a produção, desde a cenografia, desde da equipe que você está trabalhando, se você é fotógrafo, se você é videomaker, se você é mobile, se você não vai respeitar o cara que está do seu lado, se você achar que seu trabalho é mais importante que o do amigo, acaba com toda a dinâmica de trabalho de todo mundo. Porque assim, você vai começar a entrar na frente dos outros, os outros vão começar a entrar na sua frente, vai entrar na frente de outra pessoa, do nada vira um caos. Eu acho que isso é uma das grandes coisas que tem que aprender, a baixar um pouco o ego e entender que você tá ali trabalhando igual todo mundo. E não só isso, né, Gu? Mas você também lembrar que num set, num evento, num trabalho qualquer, você pode ser o que tem mais experiência, você pode ser, inclusive, o melhor, né? Mas você já foi o pior. Você já foi o que não tinha nenhuma experiência. Você aprendeu de algum lugar, né? Você não nasceu sabendo, você foi aprendendo com quem veio antes e veio te ensinando. Então, naquele momento que você é o que tem mais experiência, que você é o head do job, é o coordenador, é o sócio, é o fucking ultra, blá, 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 cara, ajuda as pessoas, né? Ensina, tenha paciência. Você precisa devolver aquilo que você recebeu. Eu penso muito nisso no meu dia a dia. De, cara, às vezes eu tô estressado, às vezes a pessoa não entende, às vezes a pessoa erra. Mas, cara, o quanto que já me ensinaram, o quanto que eu já errei, o quanto que já me perdoaram. E eu preciso devolver isso para as pessoas. Porque na minha vida, nesses 14 anos de audiovisual... eu já tive esse apoio de muitas pessoas e agora eu preciso devolver isso. Então, sempre que eu estou num set, num evento em geral, eu faço o melhor para retribuir isso para os outros. Cara, com certeza. O tanto de gente que me deu a mão no meu começo e até hoje me dá a mão e me ensina coisa nova ou me dá oportunidades, assim... eu sou muito grato por isso. Mas eu vou comentar, em cima do que você falou, uma coisa polêmica. Pouquíssima gente no audiovisual é capaz de receber um feedback sem ficar puto. Pouquíssima gente, e eu acho que assim, a hora que você aprende a receber feedback, e óbvio que assim, é feedback que é construtivo, que é de gente que importa, não um hater falando bosta, mas o tanto que feedback melhora, se você ouvir qualquer pessoa, pode ser seu amigo, pode ser o cara que contratou e falou, pô, isso não tá legal por N motivo. Não é pra você ficar bravo e falar, eu sei mais que você. Não, cara, escuta, tem um motivo que a pessoa tá te falando aquilo, entende, vê o que você pode tirar daquilo, não fica bravo. A pessoa só tá falando o que aconteceu de errado. Usa isso como experiência para vezes futuras, é isso que vai te fazer melhorar. Foi legal você ter comentado disso, porque me veio exatamente um feedback que eu dei para uma menina... Acho que tem umas 2, 3 semanas para um evento que ela fez, mano, para uma marca de luxo com a gente. E as fotos não vieram 100%, enquadramento, até um balanço de branco ali tava errado, que é uma coisa um pouco mais básica. Mas ela, tipo, falou, passa pra mim um feedback, mano, quero aprender mais, você tem experiência e tal. Aí eu tirei 1 hora do meu dia, fiz um call com ela, expliquei do começo, assim, você tem que bater o branco aqui, né? Tipo, você não pode mudar o azul da marca ali, etc. Tem que ficar fidedigno às cores dela. E eu fui falando com ela numa boa, explicando, até, tipo, dando umas bronquinhas, assim, né, entre aspas, mas... num bom intuito, e ela anotando tudo e, tipo, entendendo e ficando mega curiosa. No final, até, mano, dei meu curso pra ela de graça ali. Falei, pô, faz meu curso pra você melhorar ainda mais e tal. E na semana passada, ela fez um outro evento pra mesma marca e já veio uma melhora absurda, assim. Eu já falei, nossa, foi de, tipo, assim...
da água pro vinho, assim, de nota 4 para nota 8, sabe? Óbvio que tem ainda para melhorar, também tem a questão de equipamento, que a gente deve entrar um pouco nisso mais tarde. Mas só de passar um feedback, de sentar 1 hora, de dar o curso, já deu um baita de um up nela, porque ela estava disposta a ouvir, ela estava querendo aprender mesmo. E ela sabia que, pô, ela podia extrair de mim algo que eu faço há 14 anos e que eu tenho conhecimento. Então, eu fiquei muito feliz e, cara, acho que sempre que alguém me pedir uma ajuda e eu tiver um tempinho, eu vou ajudar, eu vou querer transformar a pessoa numa profissional melhor, até porque isso volta pra gente de alguma forma, né? Pra quem tem produtora, você ensinar algo ali, em algum momento você vai contratar de novo e vai voltar pra sua produtora, pro seu job e assim por diante. Eu acho muito legal isso do audiovisual, que a galera é muito parceira, assim. Tem muito essa troca dentro dos trabalhos, de quando a gente sai para evento grande, assim. A galera sempre tá conversando, tentando ajudar o amiguinho. Então, isso eu acho muito legal do audiovisual. Que apesar, né, dessas briguinhas que tem, dessa galera que passa a perna, tem também a galera que ajuda muito, que tá ali pra ensinar, que quer ajudar, que quer dar uma outra visão para o audiovisual, né? Porque vocês têm o próprio estilo de vocês já. Pô, 14 anos de experiência, vocês já sabem, tipo, tudo, como faz desde o começo, né, até o final. Mas para quem tá começando, tá criando um novo estilo, assim. Então é necessário essas influências externas também, né? E aí, dentro disso, o que vocês dariam de conselho para esses fotógrafos que estão iniciando em eventos grandes, em coberturas audiovisuais muito grandes e, assim, sempre rola aquele nervosismo da primeira vez? O que vocês dariam de conselho para ajudar essas pessoas que vão ter uma primeira experiência? Eu vou começar essa que o Gu começou todas, né? Então, essa que eu dou o pontapé. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa estar com os olhos e ouvidos abertos o tempo todo. Porque é isso, se você é iniciante, se você tá indo pela primeira vez, ou você tá indo como um assistente, né? Cara, tudo que você tá assimilando ali, né? Que você tá aderindo por osmose, vai valer muito, mano, daqui pra frente. Porque é isso, às vezes você tá com fotógrafos que têm 20 anos de experiência, que já fizeram 300 eventos grandes ou festivais, e é o seu primeiro. Então, cara, olha como ele se porta, olha como ele fala com o cliente, olha a velocidade dele de entender o briefing, de fazer a foto, que horas que ele volta para a sala para integrar um conteúdo em tempo real ou para logar um arquivo, qual que é o feeling dele, como que ele fala no rádio. Cara, eu odeio gente que não sabe falar no rádio. Eu odeio. Tipo assim, a gente tava fazendo o Arnold agora, a galera não soltava o botão, ficava só o chiado o dia inteiro. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, alguém tem que dar um curso de usar rádio. Porque, assim, é revoltante. Então, cara, tudo importa, sabe? Até, tipo, coisas bobas, como usar o rádio mesmo, né? Porque é isso, se você nunca foi para um evento grande, você não usou rádio, né? Rádio é para quando tem 10, 15, 20, 50 pessoas num evento. Então, você tá 100% concentrado, focado, coloca tipo o celular no modo avião, se tiver como, né? Se você não precisar usar o celular, se você tiver rádio, para você aderir ali, né? Sentir o que você pode extrair de melhor dos profissionais que têm mais experiência. Cara, eu acho que o que eu falaria esteja pronto para passar perrengue. O ideal é não passar. E muitos trabalhos não passa, mas tem trabalho que passa. E tem gente que desestabiliza completamente. Isso assim, desde iniciante até pessoas com muito mais experiência. Tem gente que desestabiliza completamente se alguma coisa der errado. Eu acho que entender que evento, tudo dá errado o tempo inteiro, porque evento é uma coisa gigantesca e quanto maior o evento é, mais coisa pode dar errado. Você poupa estresse, você consegue pensar melhor se você não estiver estressado. Se você já ir pronto para o que pode dar errado, que com o tempo você vai pegando. Você já sabe o que dá errado. Mas sempre pode acontecer alguma coisa inesperada. Eu acho que assim, estar tranquilo nesse momento muda completamente sua entrega. Tipo assim, é o que garante a sua entrega independente do que acontecer no evento. E para você estar tranquilo, o que você faz? Pro fotógrafo ficar mais tranquilo, é a primeira vez dele. Eu acho que organização. Com certeza. Ele tem que se organizar muito bem e estudar previamente. Porque se ele já não tem a experiência, ele tem que saber mais do que quem já tem. Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso. Você tem que estar organizado para, assim, conseguir agir em qualquer situação. Então, se tem coisas que você deu algum problema que você pode resolver, você resolve. Se der algum problema que você não pode resolver, você aceita e dá outro jeito.
dá um jeito de resolver, mesmo que seja impossível de resolver. E às vezes é o quê? Falar, olha, cliente, não vai dar para fazer isso porque N motivos, entendeu? Então, às vezes é falar para o cliente para já alinhar a expectativa dele, ou é descobrir um jeito de fazer. Mas, de qualquer maneira, tipo assim, é resolver da melhor maneira possível, sem estresse, sem surtar, sem se desesperar. Tá certo. E falando sobre clientes, como que vocês lidam com clientes difíceis, clientes inseguros, que não querem pagar o seu valor de serviço, que não valorizam o seu serviço? Como vocês lidam para manter um preço justo dentro do trabalho audiovisual de vocês? Ju, quer começar? Pergunta difícil também, né? Mas, cara, eu acho que não só para clientes, mas eu vou tentar expandir um pouco mais a resposta. Eu acho que o grande segredo desse mundo áudio... Eu acho que, na verdade, o grande segredo de todos os mundos é comunicação. É você ter o tato de saber com quem você está falando, né? Se é uma pessoa que é muito mais arisca, que é uma pessoa que é difícil de lidar, ou se é uma pessoa que é mais aberta, que é uma pessoa que é mais simpática. Então, eu vou muito no feeling do cliente, né? Se o cliente ele é muito duro, ele é muito difícil, você tem que falar de uma forma. Se ele é um pouco mais aberto, ele é um pouco mais espontâneo, eu falo de outra forma. E isso vale também para a galera que está em campo, para os profissionais. Eu até vou pegar o exemplo do Arnold, né? Da feira fitness que a gente fez semana passada, que assim, a gente estava com 77 pessoas no time. E, cara, cada um tem o seu problema, tem a sua vida, tem a sua história. Tem gente que é muito mais fechada, tem gente que é muito mais tímida e tem gente que é muito mais aberta, é muito mais brincalhona. Se você não souber ir lidando com essas pessoas, né, de pouco em pouco ali, tendo o tato de falar com elas de formas diferentes, você vai acabar, né, explodindo ali ou falando de uma forma errada com alguém e isso vai desencadeando, né, um problema atrás do outro, uma pessoa chateada atrás da outra. Então, essa parte de comunicação, de você ter esse feeling com as pessoas, seja no pré-job, ou durante o job, ou no pós-job, é muito importante. Então, acho que comunicação e tato são as duas palavras aí que eu juntaria para você conseguir chegar nessa resposta aí que você me perguntou. Olha, eu acho que você mencionou vários tipos de clientes difíceis de maneiras diferentes. Porque tem o cliente que é inseguro com o seu trabalho, tem o cliente que realmente não quer pagar e quer ser chatão, tem o cliente que não valoriza, e tem o cliente que simplesmente é difícil de lidar. Eu acho que quando o cliente é difícil de lidar, eu não quero me estressar pessoalmente, então eu tento evitar trabalhar com clientes que desde o começo já, tipo assim, já pega que não se comunica direito, que já mostra que não tá valorizando, que já quer qualquer coisa, que tipo... Normalmente, com o tempo, você pega essa experiência. Nas primeiras 5 mensagens do cliente, você sabe se ele vai te tratar bem ou não. É tipo assim, muito claro. Então, quando eu sei que vai ser dor de cabeça, eu não vou dar desconto para esse cliente, eu vou cobrar mais caro, eu vou cobrar uma taxa da dor de cabeça. Que é porque eu vou ter que passar estresse, que às vezes eu prefiro não passar. Então, tipo assim, vou recusar o trabalho? Também não vou recusar. Mas eu vou dar o meu preço que eu achar que vai valer a pena. E se ele topar, a gente trabalha. E eu aceitei a furada que eu tô me metendo. Então, é o que eu falei de novo, de passar perrengue. Sei que eu vou passar perrengue, sei que eu vou passar com esse estresse com esse cliente. Mas tá tudo bem, já tô pronto para isso. Cliente inseguro, eu acho que você tem que mostrar pro cliente que você sabe o que você tá falando. Então, você tem que reafirmar ele. Se o cliente tá inseguro por algum motivo, ele provavelmente teve alguma experiência ruim já com outras pessoas. Então, eu acho que o segredo é mostrar que você sabe o que está falando, mostrar que você domina a técnica, o audiovisual e garantir uma boa entrega. Porque, realmente, tem cliente que só passou perrengue e tem essa insegurança. E tem cliente que está nem aí, não se importa e não valoriza o trabalho. E aí, maneiras diferentes de lidar com eles. É o custo do perrengue, né, Gu? O custo do perrengue. É o custo do perrengue que tem que ser, mano, calculado ali no seu orçamento. Acho que eu nunca ouvi a palavra perrengue tantas vezes no dia só. É que acho que ele tá com algum job que tá rolando que tá com perrengue. Cara, pior que não. Normalmente, meus trabalhos são muito de boa. Por que é isso? Porque eu já vou pronto. Então, é tranquilo. Quando dá perrengue, fazer o quê? E aí, eu sei que você já tem 14 anos de experiência, mas como fazer as pessoas valorizarem o trabalho de vocês? Assim, dicas-chave para fazer o seu trabalho ter valor e mostrar para as pessoas que meu trabalho é esse preço porque eu entrego isso, isso, isso. Eu acho que, sendo bem honesto, quem valoriza, valoriza, e quem não valoriza, não vai valorizar. Então, você pode tentar convencer alguém que seu trabalho tem valor, mas se a pessoa não quiser saber, ela não vai se importar. Você pode falar o que você quiser, que não vai adiantar.
E o cliente que valoriza o seu trabalho, ele vai saber ver o seu trabalho e vai entender o valor nele. Obviamente, tem a questão da insegurança do cliente, que aí você reafirma. Mas, no geral, quem valoriza o trabalho, valoriza, e quem não valoriza, não vai valorizar nunca. Eu vou colocar um terceiro tipo de cliente, tá? Eu concordo com isso. Eu acho que tem os clientes que valorizam o trabalho audiovisual como um todo, sabem que é importante. Quinhentão no job? Quinhentão no job? Exato. Tem os que pagam quinhentão no job, que são os que não valorizam de jeito nenhum. Tem os que valorizam 100%, que veem importância, que falam que precisa ter, que... Tipo, às vezes não tenho dinheiro, mas fala, pô, quero muito trabalhar com você. Eu, tipo, não tenho dinheiro, o que a gente pode fazer? Eu posso reduzir a diária, né? Você vê que ele quer, né? Às vezes é falta de budget mesmo. E tem o do meio do caminho, que talvez ele seja o pior. Porque o que não valoriza é isso, ele não vai valorizar de forma nenhuma, ele não vê valor, ele só quer contratar porque precisa, porque o outro cliente dele que pediu, né? Às vezes é uma agência que está contratando para uma empresa final. Mas o do meio do caminho é aquele que só valoriza quem ele quer, né? Então, tipo assim, tem o fotógrafo A e o B. O A, ele valoriza muito. Para ele, o A é o perfeito. Tudo que não é o A é um lixo para ele. Ele fala assim, eu não quero... não, você não é o A, você é o B, você é o C, você é o D. Então, ele só vai valorizar o A porque ele acha que o A é o melhor. Isso vale para tudo, né? Para videomaker, para mobile maker, enfim. Tô falando de fotógrafo porque eu sou mais fotógrafo, né? Então, acho que esse do meio do caminho é o pior de todos, porque ele não vai te dar valor de jeito nenhum. Então, ele só vê o outro como o mundo ideal. Você nunca vai ser o mundo ideal para ele. Gente, agora eu vou propor um desafio para vocês. Eu quero que vocês escolham apenas 2 equipamentos que vocês usam no trabalho para vocês usarem assim para sempre. Vocês só podem escolher 2. Quais seriam? A minha câmera e a minha 2470, né? Eu falaria a mesma coisa. Que é tipo, pô, sem câmera você não faz nada e a 2470 é muito versátil, assim. Então, assim, com certeza seria esses 2, mas aí falta o cartão de memória, falta a bateria, então você pode parar pra pensar, você precisa de no mínimo 4 ali pra sair fotografando. Mas eu acho que a 2470 é a lente das lentes pros fotógrafos, né? Não sei se para vídeo, você filma também, né, Gu? Então, não sei se para vídeo você concorda. E a câmera, né, o corpo da sua câmera, mano, é obrigatório. Eu tenho que concordar, é a 2470. De resto, é a câmera, independente da câmera. Mas tem casos específicos que outras lentes vão ser melhor, obviamente. Mas se você precisa de uma geral para tudo, para usar o resto da sua vida, 2470. Tem agora, na verdade, né, uma 2870 2.0 RF da Canon, que a Lali tem, né? Que eu tava querendo muito comprar, mas ela é muito cara e eu já tenho a 2470. E aí toda hora eu fico, será que eu compro? Será que eu invisto? Mas até agora eu não tive coragem, porque ela é muito cara mesmo, mas também é uma lente que, assim, com uma abertura melhor, você só perde 4 ali, né? Do 24 pro 28, então... Tô pensando se em algum momento eu vou trocar. Você já ouviu falar dessa lente? Já, mas eu também vou te falar de uma, a 35-150. Já viu essa? 2.8? Bonita, hein? Gente, essa ela é o quê? 2.8 Não, mas o que marca? da Nikon e Sony. Nikon, Sony. E Sony. Então, ela é Tokina, na verdade. Tá bom, legal também. Cara, boa. 35, 150. Uma delícia essa lente, cara. Peguei na mão uma vez pra usar, fiquei 5 minutos e parei, porque assim, senão eu ia ter que gastar uma grana. Entendeu? Não quis brincar mais, porque, infelizmente... E é pesada? Cara, eu uso a 2470 da Sigma Art. Já é uma lente antiga, é uma lente de metal, ela é pesada. Essa da Tokina, ela já são materiais mais leves. Então, eu diria que elas têm o mesmo peso. Entendi. Então, assim, ela é pesada? Relativamente falando, não. Bom demais. E aí, nesse papo de lentes e tudo mais, vocês acham que o equipamento mais caro é o melhor? Posso ir? Olha, na teoria sim, né? Na teoria sim. Na prática, vai depender do que você tá fazendo com ele, né? Às vezes você quer comprar o melhor, o mais caro pela tendência de é mais caro, é melhor, mas às vezes ele não encaixa pro segmento de fotografia que você precisa, né? Então, vou dar um exemplo que eu gosto bastante de falar, que é sobre casamentos, né? Que a gente tem uma label chamada Horus só para atender o mercado de casamentos. Cara, a 2470, ela vai muito bem no mercado de casamentos. Tipo, a ótica da minha lente, que é uma Sigma Art, né? É muito linda. O 24 me dá ali, né?
um plano super aberto, o 70 me dá um plano fechadinho ali para casamento, tá ótimo, né? Porque não é uma super distância. E antes eu trabalhava com lente fixa, né? Eu trabalhava tipo com a 16, com a 35, com a 85, com a 20. E, cara, ficar trocando de lente tipo toda hora é ruim. Eu não gosto de usar 2 câmeras, eu não vejo a necessidade. Mas, cara, tem lentes melhores que a 24-70, mais caras que a 24-70. Às vezes de ótica, a 35 para mim tem uma ótica mais bonita, ela é 1.4. Só que para casamento não funciona tanto, eu tenho que ficar trocando toda hora. Então, porque eu preciso em casamento, por exemplo, a 24-70 ela me atende super bem. Então, independente dela ser mais cara ou não, ela é a lente que eu preciso para casamento. De vez em quando eu troco para uma 16 para fazer, né, um plano super ultra aberto. E de vez em quando eu ponho a 70-200 se é um casamento um pouco maior, às vezes é num campo, às vezes eu quero pegar no 200 ali com um desfoque diferente, mas 90% eu tô de 24-70. Então, para mim, é a lente que funciona, independente do valor. Eu concordo exatamente com o que você falou, Gil, porque é melhor para quê? Porque depende muito do que você considera como melhor. Por exemplo, se você for fazer coisas como evento, que você precisa de agilidade e pegar uma câmera Hasselblad, que é uma câmera que custa 4, 5 vezes mais que qualquer câmera que qualquer pessoa use para evento, é uma câmera devagar. É uma câmera que ela é devagar desde o processo de clicar, desde o processo de focagem, até o processo de pós, porque você vai vir com um arquivo 4 vezes mais pesado. Então demora 4 vezes mais para passar, demora 4 vezes mais para o programa ler, demora 4 vezes mais para o programa exportar. E se você tem urgência de fazer coisa, péssimo, coisa que te atrasa. Ao mesmo tempo, você pode pegar, por exemplo... Ano passado eu comprei uma lente 28mm 2.8. Pequenininha, lente desse tamanho. Pra quê? Pra botar minha câmera dentro da minha pochete e sair na rua com ela. É uma lente super aberta, que eu acho incrível pra foto mais de rua, pra essas coisas. E eu usei o quê? Pra sair no carnaval com ela, sem medo, sem nada. Não com uma câmera gigante, numa mochila que grita fotografia. Então eu tava no meio do bloquinho, tava ali com a câmera. Ela é leve, é fácil de chegar nos lugares. Ela não é uma lente gigante que fica batendo em tudo. Então assim, melhor pra quê? E ela foi uma lente super barata. Foi uma lente que custou nova, acho que R$1.700. Entendeu? Se eu compro uma lente 10 mil, uma lente 15 mil, que são essas lentes que a gente falou, a 35, 150, a 28... A 2870, 2870, elas são lentes ótimas, elas são lentes claras, elas são lentes hiper nítidas. Eu preciso dessa nitidez toda? Eu preciso dessa claridade toda para estar no sol? Não preciso. Então, não necessariamente o melhor equipamento é o mais caro. Depende do seu uso, depende da sua necessidade. Só para complementar na parte de vídeo, né, que a gente está falando muito de foto, os meninos agora, né, têm usado bastante a GH7 para filmar, né? E pra gente que faz evento, ela é uma mão na roda, foco automático, super leve também. Então é isso, às vezes, mano, para que você vai com uma Red, mano, para um evento? Né, que o arquivo é mega pesado, complexo de usar, ela demora 3 minutos para ligar, entendeu? Sendo que com uma GH7 você consegue fazer muito bem, entregar exatamente o que a gente precisa, né? Esses vídeos aqui que estão passando são com ou Black, ou GH7, ou uma FX30. Não precisa chegar com um canhão para matar uma mosca, né? Então, é exatamente isso que a gente está falando. E nesse processo que vocês falaram, né, da gente entregar as coisas com agilidade dependendo do nosso cliente ou do evento que a gente vai cobrir, qual o papel que vocês enxergam do celular dentro disso? Porque hoje eu vejo muitos fotógrafos que estão ali no evento, eles precisam editar, e eles editam a foto no celular. E aí, vocês acham que tem essa coisa de interferência entre a fotografia no celular e a fotografia na câmera? Como que vocês enxergam o papel desses dois equipamentos hoje nessa cobertura? Eu sinto que são demandas diferentes. Obviamente, o celular ele tomou um pedaço da necessidade que as pessoas têm, mas hoje o celular entrega muita coisa muito bem, tanto em foto quanto para vídeo. Mas tem coisa que ele vai ser insubstituível. Ele não vai conseguir entregar a qualidade técnica que uma lente de câmera, que uma câmera entrega. O fluxo é diferente, o processo de edição é diferente, a estética fica diferente, porque fazer coisa num celular e fazer coisa numa câmera fica muito diferente. A velocidade de entrega também é muito mais rápida. Então, se o cliente precisa ali negócio na hora, mobile arrasa. Se ele tem um tempinho a mais para esperar, ou se ele quer botar um editor a mais, tem um orçamento um pouco maior,
cara, a gente consegue ter uma pessoa focada em filmar o evento, uma pessoa focada em editar. E é um processo diferente, é um processo que você consegue respirar um pouco mais, consegue manter a criatividade de duas maneiras diferentes. Mas é isso, tem a agilidade que o mobile que ninguém vai entregar. A câmera nunca vai entregar essa mesma agilidade. Esse eu vou discordar em partes, né? Mas eu acho que assim, eu acho que o celular, ele já é uma realidade. Eu vejo ele já tomou muito espaço, mas eu vejo ele tomando mais espaço ainda, né? Eu que estou um pouco mais nessa linha de frente do comercial, do atendimento, eu vejo que cada vez mais os clientes, eles abdicam de foto e vídeo para trocar para o celular. Óbvio que ainda não chegou na mesma estética, na mesma qualidade, mas está chegando, está sendo exponencial. Tem vídeos, inclusive, de celular que você fala, que você fica, será que é de celular ou será que é de câmera? Porque vai muito da edição também, né? Hoje você consegue colocar inteligência artificial, você grava no aplicativo da Blackmagic, você consegue fazer uma cor que é muito boa. E a gente tá no iPhone 17, né? Imagina no iPhone 25. Já vai estar muito melhor. Então, assim, eu sinto que já tomou um espaço, vai tomar muito mais espaço e vai ter que todo mundo se reinventar, porque se você com o celular consegue fazer foto, consegue fazer vídeo, consegue entregar rápido e é só um profissional, tipo, será que o cliente vai ver a necessidade de ter 3 pessoas? Um fotógrafo, um videomaker e um editor em tempo real? Ou será que só o mobile maker vai conseguir fazer tudo ali rapidinho? Porque cada vez mais a gente tem dificuldade de acesso, né? Tem muito cliente que é assim, eu não tenho credencial. Você tem que entrar com uma pessoa e fazer tudo. Tem muitas vezes que não pode entrar com câmera, né? Se eu não me engano, teve a Shakira agora esse final de semana. Não podia entrar com câmera com lente que troca, né? Era com lente fixa. Então, tipo, o Léo, a Fabi tiveram que pegar uma Fujizinha da galera aí, tipo, correr para pegar uma lente fixa para entrar com isso, porque não podia. E o resto da equipe, tudo mobile. Porque, cara, o celular não tem como você barrar, né? Porque, tipo, tá todo mundo no celular. Então, tem muitas vezes que é isso. É dificuldade de acesso, é dificuldade de equipamento, é dificuldade com um monte de coisa que o mobile ele vai lá e soluciona. Até por conta disso que a gente abriu uma nova label chamada Nativa, pensando no futuro. Porque o futuro, para mim, é mobile. Óbvio que, cara, mega produções, Hollywood, publicidades, shootings gigantes, ainda vai precisar de câmera, vai precisar de fotógrafo, vai precisar de tudo isso. Mas será que no mundo dos eventos, que tá tudo cada vez mais rápido, orgânico e até dispensável, né? Será que não vai virar tudo mobile? Já grande parte vira mobile. A gente mesmo trabalha com marcas que são muito grandes, que não trabalham mais com vídeo. É tudo mobile, é tudo para Reels, é tudo para Stories, e depois eles arquivam do feed e fica só naquela parte do Reels, sabe? Então, por conta disso, a gente já está se antecipando e já está pensando nessa equipe inteiramente mobile e como a gente vai evoluir nisso para os próximos anos. Bom, eu acho que é isso, né? Sempre vão existir essas duas ferramentas, né? Talvez elas vão se adaptar de maneiras diferentes, como, por exemplo, talvez o mobile entre mais nessas coisas mais rápidas, então eventos muito grandes ou eventos que você precisa estar ali entregando na hora, talvez ele ganhe um pouco mais de espaço, mas por outro lado, esses trabalhos que são maiores no quesito de organização, de stands, assim, de coisas maiores, que tem uma agência por trás, um trabalho que vai, sei lá, um trabalho internacional, eu acho que eles não vão abrir mão desses gastos com equipamentos de qualidade, equipamentos mais caros, lentes mais específicas. Então, acho que hoje é isso, é uma adaptação do mercado audiovisual, né, que a gente está vendo acontecer. É isso, Lê. Eu acho que o mercado está sempre evoluindo e a gente precisa estar correndo atrás, porque já dizia meu grande pai, né? Camarão que dorme a onda leva. Então, se você der uma vacilada, se você dormir no ponto ali, vai vir uma outra pessoa, uma outra produtora, vai vir essa enxurrada de galera nova querendo tomar o seu espaço e crescer e aprender, e você vai ficar para trás. O que eu já vi de produtora que ficou para trás ao longo desses 14 anos não é brincadeira. Tem muita gente que morreu no meio do caminho porque não soube se reinventar. E graças a Deus a gente está se reinventando, a gente vem sempre tentando e a gente continua forte, sempre crescendo, e a nossa marca está aí há 14 anos no mercado. Audiovisual é sobre flexibilidade, né, no fim das contas. Que é, qual lente é melhor? Depende. Como é a melhor maneira de agir? Depende.
Como se previne uma situação? Depende. Então, acho que é exatamente o que o Ju falou. É flexibilidade, é se adaptar e é estar pronto para sentir o que está acontecendo e se reinventar, entendeu? Aconteceu uma tendência, tem gente que odeia celular, por exemplo, tem gente que odeia mobile. Cara, mas está aqui. Não adianta, está aqui. Ou você entra ou você morre. Mesma coisa com o IA vai ser, mesma coisa com... quando a fotografia saiu para o filme e foi para o digital. Mesma coisa quando as câmeras deixaram de ser câmeras gigantes e viraram câmeras cada vez menores, que hoje câmeras minúsculas entregam materiais incríveis que há 10 anos as câmeras gigantes não entregavam. Acho que é isso, sobre flexibilidade. Eu ia falar, Augusto, só para te complementar de novo, mas que isso da IA realmente é algo que tá muito dentro, né? E eu tenho conversado com alguns editores que até estão um pouco revoltados com isso da IA, né? Porque a galera às vezes perde um pouco a mão com a IA, né? Coloca muito no vídeo e fica um vídeo só de IA, né? É tipo transição com IA, é tipo aparecer a marca com IA e aparece o logo voando, o drone no meio do logo voando com IA. E aí realmente, às vezes fica um pouco saturado de inteligência artificial no vídeo. Mas é isso, ela tá aí, ela já está acontecendo. Tem muito cliente que adora, fala, nossa, que legal e tal. E vai muito de gosto pessoal, né? Tem editor que repugna IA, fala, não vou usar de jeito nenhum, tá escroto e etc. Tem editor que ama, que só coloca IA. E, cara, tem que ver qual cliente que vai aceitar até qual ponto, mas que está acontecendo e que muitas vezes ajuda no processo de edição, ao invés de você fazer uma máscara, de você criar ali algo, você só põe um prompt na IA e ele faz para você. E é muito mais rápido e você ganha muito mais tempo. Então, você saber se adaptar à inteligência artificial, ao mobile, a 1 milhão de coisas que estão surgindo, é essencial para você seguir daqui para frente no seu caminho do audiovisual. Cara, eu vou falar rapidão. Isso não é nem um problema específico de IA. Isso é um problema de novas tendências que a gente vê o tempo inteiro. Pensa uns anos atrás em edição de vídeo. Suncoder começou a bombar, era todos os vídeos, absolutamente todos os vídeos, era chato. Todos os vídeos era transição do Suncoder. Era câmera pro lado, câmera pra cima, a câmera virava e fazia isso. E era um vídeo assim, porque era o hype do momento. Passou, hoje em dia diminuiu, ainda usa, mas assim... Passou. Aí depois virou as transiçãozinhas, filme, coisa analógica por cima. Os overlays. Eu ia falar exatamente isso. Cara, teve a época do overlay. Lotou, usavam o tempo inteiro, os cansou. Quadrados hoje também, quadradinho no vídeo. Hoje cansou. Chegou num nível onde as pessoas usam só quando precisa usar, só quando agrega, não o tempo inteiro. IA, eu acho que vai ser eventualmente assim. Hoje estão exagerando, hoje estão perdendo a mão, com o tempo vai virar o que você falou. Uma edição, facilitar na vida, só uma parte do processo e não o processo inteiro. Perfeito. Massa, gente. Muito obrigada, então, pelo bate-papo de hoje. Muitos ensinamentos. Obrigada pela presença de vocês. E até a próxima. Hasta luego. Hasta luego. Muito bem.